Seja muito bem-vindo ao canal Radar de Fé. Hoje, estamos aqui para estudar e refletir sobre o capítulo 21 do livro de Atos dos Apóstolos. Este capítulo é uma passagem muito importante que detalha a determinação de Paulo em seguir para Jerusalém, sua obediência ao chamado de Deus, mesmo sabendo dos perigos que o aguardavam. Ele se despede dos discípulos em Tiro, enfrenta a resistência dos seus amigos que temem por sua segurança e, já em Jerusalém, é acusado e preso injustamente. Ao final, vamos também dedicar um tempo especial para uma oração, para que este estudo se torne um momento de profunda comunhão com Deus. O capítulo 21 começa com Paulo e seus companheiros de viagem partindo de Mileto, onde anteriormente se despediram dos líderes da igreja em Éfeso. Eles continuam sua jornada para Jerusalém, onde Paulo acredita ser sua missão ir, mesmo pressentindo o sofrimento que o aguardava. Em sua viagem, eles passam por várias cidades, como Cós, Rhodes, e em seguida, chegam a Pátara, de onde pegam um navio em direção à Fenícia. Em todas essas cidades, Paulo e seus amigos encontram discípulos, irmãos e irmãs na fé, que os acolhem e oram por eles, demonstrando o cuidado e a comunhão que a igreja primitiva tinha entre seus membros. Ao chegarem em Tiro, eles encontram alguns discípulos, e novamente, a preocupação pela segurança de Paulo é evidente. Os discípulos em Tiro, movidos pelo Espírito Santo, alertam Paulo sobre os perigos que ele enfrentará em Jerusalém. Mesmo sabendo das provações que estão por vir, Paulo demonstra uma fé inabalável e uma confiança plena no chamado de Deus para a sua vida. Ele escolhe seguir adiante, sabendo que sua missão é maior do que qualquer sofrimento temporário. Durante os 7 dias que passam em Tiro, Paulo e seus companheiros desfrutam de comunhão com os irmãos locais. Eles oram juntos, compartilham experiências de fé e fortalecem uns aos outros no Senhor. No último dia, antes de partirem, os discípulos, juntamente com suas famílias e filhos, acompanham Paulo e seus amigos até a beira do mar. Ali, todos se ajoelham e oram, pedindo a Deus proteção e direção para Paulo em sua jornada. Este é um momento de muita emoção e união, onde a igreja demonstra seu amor e apoio ao apóstolo, mesmo sabendo dos riscos que ele enfrentaria em Jerusalém. Após deixarem Tiro, Paulo e seus companheiros seguem para Ptolemaida, onde permanecem por um dia, desfrutando de comunhão com os irmãos da cidade. De lá, eles partem para Cesareia, onde são recebidos por Filipe, um dos 7 diáconos escolhidos para servir na igreja primitiva. Filipe, além de ser um fiel servidor de Deus, é conhecido por ter 4 filhas virgens que possuíam o dom de profecia, o que demonstra a influência espiritual de sua família e seu compromisso com o Evangelho. Durante a estadia em Cesareia, surge um momento de grande importância e tensão. Ágabo, um profeta, chega e, de maneira simbólica, profetiza sobre o futuro de Paulo. Ele pega o cinto de Paulo, amarra suas próprias mãos e pés, e declara que, da mesma forma, Paulo será entregue preso aos gentios pelos judeus em Jerusalém. Esta profecia provoca grande preocupação entre os amigos de Paulo, que, temendo pela sua segurança, o exortam a desistir de sua jornada a Jerusalém. Lucas, o autor de Atos, e os outros amigos tentam persuadir Paulo a não seguir adiante, mas Paulo permanece firme em sua decisão. Ele responde com coragem, dizendo que está pronto não apenas para ser preso, mas também para morrer por causa do nome do Senhor Jesus. Este momento revela o comprometimento e a fé de Paulo, que está disposto a sacrificar tudo para cumprir o propósito que Deus colocou em sua vida. Diante de sua determinação, os amigos de Paulo cessam seus apelos e dizem em que se cumpra a vontade do Senhor. Esse é um exemplo poderoso de como a entrega total ao chamado de Deus muitas vezes exige uma disposição para enfrentar até mesmo as circunstâncias mais desafiadoras. Com o coração cheio de fé, Paulo segue para Jerusalém, onde é acolhido pelos irmãos com alegria e carinho. A igreja em Jerusalém estava ciente das realizações de Paulo entre os gentios, e ele é recebido com muita gratidão e respeito. Ao encontrar-se com Tiago e os outros presbíteros da igreja,
Paulo compartilha detalhadamente tudo o que Deus fez por meio dele em suas viagens missionárias. Ele relata os milagres, as conversões e o crescimento das igrejas gentias, testemunhando o poder de Deus e como o Evangelho tem transformado vidas em várias partes do mundo. Os líderes da igreja ouvem atentamente e glorificam a Deus pelas maravilhas que ele realizou entre os gentios. Esse momento de comunhão é uma demonstração do reconhecimento mútuo e do apoio entre Paulo e a Igreja de Jerusalém, que compreende o grande impacto que o Evangelho tem causado além das fronteiras de Israel. Entretanto, os líderes da Igreja em Jerusalém também alertam Paulo sobre uma questão delicada. Eles explicam que muitos judeus cristãos acreditam que ele está ensinando os gentios a abandonarem as tradições judaicas, como a circuncisão e as leis de Moisés. Temendo que essa informação se espalhe e cause conflito entre os judeus cristãos, eles aconselham Paulo a participar de um ritual de purificação com alguns homens que fizeram um voto nazireu. Dessa forma, Paulo demonstraria publicamente que não está desrespeitando as tradições judaicas e que continua a valorizar a cultura e as práticas de seu povo. Paulo, em um ato de humildade e respeito pelas tradições, aceita o conselho dos líderes. Ele vai ao templo com os homens e cumpre o ritual de purificação, participando dos sacrifícios e observando os rituais prescritos pela lei judaica. Essa atitude de Paulo é um exemplo de como ele estava disposto a fazer concessões para preservar a paz e a unidade da igreja, sem comprometer a essência de sua fé. Enquanto Paulo está no templo, alguns judeus da Ásia o reconhecem e o acusam falsamente de trazer gentios para o templo, profanando o lugar sagrado. Essa acusação é infundada, mas provoca uma grande agitação entre a multidão. Paulo é imediatamente cercado, arrastado para fora do templo e agredido violentamente. A situação se agrava, e a multidão pretende matá-lo. Mas, no meio do tumulto, a intervenção divina é evidente quando o comandante romano da fortaleza de Antônia é informado da confusão e envia soldados para intervir. O comandante Cláudio Lísias chega rapidamente com seus soldados e resgata Paulo, algemando-o e ordenando que ele seja levado para a fortaleza. A multidão, enfurecida, continua a gritar contra Paulo, expressando seu ódio e oposição ao evangelho que ele prega. Mesmo diante dessa hostilidade, Paulo mantém sua compostura, demonstrando uma calma impressionante em meio ao caos. Enquanto é levado para a prisão, Paulo faz um pedido ao comandante romano. Em grego, ele pergunta se pode dirigir-se à multidão para explicar sua situação. O comandante, surpreso pela habilidade de Paulo em falar grego, permite que ele fale. Esse é um momento crucial, pois Paulo vê a oportunidade de dar seu testemunho a uma grande audiência, incluindo aqueles que se opõem a ele. Com coragem e firmeza, Paulo se prepara para compartilhar sua defesa e seu testemunho diante do povo. Ele aproveita essa oportunidade para pregar o Evangelho e contar sobre sua transformação, mostrando que, apesar das adversidades, seu compromisso com a missão que Deus lhe confiou é inabalável. Neste capítulo, somos profundamente inspirados pela determinação de Paulo. Ele sabia dos perigos que o aguardavam em Jerusalém, mas não recuou diante da missão que Deus lhe confiou. Seu compromisso com o Evangelho é uma lição para todos nós, pois ele estava disposto a sacrificar tudo, incluindo sua liberdade e sua vida, por amor a Cristo e ao chamado de Deus. A história de Paulo nos ensina que o caminho da fé muitas vezes envolve desafios, sofrimento e oposição, mas também nos lembra que Deus está ao nosso lado em todas as circunstâncias. Assim como Paulo, somos chamados a perseverar e a confiar em Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldades. A coragem de Paulo e sua disposição para seguir a vontade de Deus, independentemente das consequências, nos inspiram a sermos fiéis e a colocarmos nossa confiança plena no Senhor. Senhor nosso Deus, te agradecemos por este momento de aprendizado e reflexão sobre o capítulo 21 de Atos. Pedimos que o exemplo de Paulo inspire cada um de nós a sermos corajosos e comprometidos com a tua vontade, mesmo quando enfrentamos desafios. Ajuda-nos a perseverar na fé e a confiar em ti em todas as situações.
Dá-nos sabedoria e força para seguir o teu caminho e testemunhar o teu amor ao mundo. Que possamos sempre nos lembrar de que, assim como Paulo, somos chamados a servir ao teu propósito com humildade e dedicação. Em nome de Jesus, amém. E aí, gostou do nosso estudo sobre Atos, capítulo 21? Esperamos que esse momento de reflexão tenha tocado o seu coração e fortalecido a sua fé. Se você sentiu que esse vídeo foi edificante e trouxe algo especial para o seu dia, aproveite para se inscrever no canal Radar de Fé. Assim, você fica por dentro de todos os estudos bíblicos, orações e reflexões que postamos aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. E que tal compartilhar nos comentários o que mais falou ao seu coração neste capítulo? Sua participação é muito importante para nós e para essa comunidade de fé que está crescendo a cada dia. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo estudo.